Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e esse programa é a realização de uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. E ele está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia. Hoje nós vamos conversar sobre empresas públicas e sociedades de economia mista. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre o assunto de hoje. E o último bloco, o X da questão, em que nós vamos verificar como que o assunto cai exatamente no dia da prova. Se perguntarem para você a diferença entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, 2 bancos públicos, você sabe dizer? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Então vamos para o primeiro bloco do programa de hoje, o tema do dia. E hoje nós vamos conversar sobre empresas públicas e sociedades de economia mista. Você deve lembrar que a administração pública está dividida em 2 grandes blocos. De um lado nós temos a administração pública direta e de outro lado a administração pública indireta. A administração pública direta é formada por órgãos. Órgãos são núcleos de competência sem personalidade jurídica. Então guarde, a administração direta formada por órgãos, que são núcleos de competência sem personalidade jurídica. Exemplos desses órgãos da administração direta nós temos muitos. Os ministérios, as secretarias e as subprefeituras. De outro lado, nós temos na administração pública indireta entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como acontece com autarquias e fundações públicas. Então guarde, administração pública direta, órgãos sem personalidade jurídica, administração pública indireta, entidades com personalidade jurídica própria. Muito bem. O tema de hoje, empresas públicas e sociedades de economia mista, se localiza dentro da administração pública indireta, porque as empresas públicas e sociedades de economia mista são entidades autônomas ligadas à administração descentralizada. Bem, dentro da administração pública indireta, nós temos pessoas jurídicas de 2 tipos. De um lado, as de direito público e de outro lado, as de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público da administração indireta são as autarquias e as fundações. Lembra da musiquinha? As autarquias e as fundações têm natureza de direito público. E de outro lado, nós temos as pessoas da administração indireta de direito privado, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades mistas são de direito privado. Então, o melhor jeito de você guardar isso é associando com essa música. Lembra dela? As autarquias e as fundações têm natureza de direito público. Empresas públicas e sociedades mistas são de direito privado. Maravilha. Vamos estudar então separadamente, começando pelas empresas públicas. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Ô Maza, deixa eu ver se eu entendi, Maza. Elas chamam empresas públicas, mas são de direito privado? É isso mesmo. Não caia nessa, que é uma das maiores pegadinhas do dia da prova. Porque elas chamam empresas públicas, tem muita gente que coloca que elas são de direito privado. Porque a pessoa confunde o nome pública com a natureza jurídica. E não é. Elas chamam empresas públicas, mas são pessoas jurídicas de direito privado. Você não vai errar isso na prova, né?
Segunda característica importante, elas são pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legislativa. É isso. Elas não são criadas por lei específica, são criadas por autorização legislativa. Ai, Masa, agora eu me confundi, Masa. Eu acho que eu não sei a diferença entre lei específica e autorização legislativa. Você pode esclarecer, Masa? Claro. Veja, as autarquias são criadas por lei específica. Empresas públicas não. São criadas por autorização legislativa. Qual é a diferença? Na autarquia, a lei específica faz tudo. Ela cria personalidade jurídica, define os órgãos, estabelece as competências, cria os cargos. Nas empresas públicas não é assim. Nas empresas públicas, a lei apenas autoriza a instituição por meio de um decreto. O papel que essa lei das empresas públicas desempenha é um papel muito mais simples. Aliás, essa lei que institui as empresas públicas é uma lei de 2 artigos apenas. O artigo 1º autoriza o executivo a criar a empresa pública por decreto, e o artigo 2º revoga as disposições em contrário. Talvez para você não fique muito clara a diferença entre lei específica e autorização legislativa. Como eu já trabalhei na Câmara Municipal, eu vi essas duas leis, a lei específica da autarquia e a lei que autoriza a criação de uma empresa pública, são leis completamente diferentes. A lei que cria a autarquia é uma lei gigantesca, porque ela estabelece tudo, e a personalidade jurídica nasce com a simples publicação dessa lei. Na empresa pública não é assim. Na empresa pública, a lei autorizadora é publicada, mas a personalidade jurídica ainda não nasceu. Guarde. Sempre que você encontrar alguma entidade criada por autorização legislativa, como acontece com empresas públicas e sociedades de economia mista, isso significa que o processo de criação está dividido em 3 etapas. Na primeira etapa é promulgada uma lei que autoriza a instituição da empresa. Depois, num segundo momento, é expedido um decreto pelo Poder Executivo. E esse decreto regulamenta a lei de instituição, mas ainda não nasceu a personalidade jurídica. E, finalmente, o terceiro e decisivo passo é o registro dos atos constitutivos em cartório. Guarde isso, porque é importante demais. Só com o registro dos atos constitutivos de uma empresa pública em cartório é que nasce a sua personalidade jurídica. Isso é que significa ser criado por autorização legislativa. A personalidade jurídica não nasce com a publicação da lei que autoriza. Não surge com a expedição do decreto que regulamenta a lei, mas apenas com registro em cartório dos atos constitutivos. Então você já sabe bastante coisa. Você já sabe que as empresas públicas são pessoas de direito privado. Você já sabe que elas são criadas por autorização legislativa. E mais, saiba também que empresa pública tem totalidade de capital público. Todo o dinheiro de uma empresa pública é dinheiro estatal. Empresa pública não tem dinheiro privado. Empresa pública nunca negocia ações na bolsa. Outra característica importante das empresas públicas, elas têm uma forma organizacional livre. Sabe todas aquelas formas empresariais do chatésimo direito comercial? Pois é, as empresas públicas podem ser revestidas de quaisquer dessas formas. Pode haver uma empresa pública que seja uma SA,
Pode haver uma empresa pública que seja uma sociedade anônima, uma limitada, uma SA ou uma limitada. E todos aqueles nomes, né, do direito empresarial, eu guardei um que era o filho do porco, a porcota de responsabilidade. Tem aquela que eu guardei com o nome do biscoito, a amandita por ações, comandita por ações, né? Então, todas aquelas formas do direito empresarial são admitidas em uma empresa pública. Muito bem. Vamos resumindo as informações importantes. Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, criada por autorização legislativa com totalidade de capital público e forma organizacional livre. Ô Maza, você poderia dar exemplos, né, Maza, de empresas públicas para minha visualização? Claro. Lembre que os exemplos não caem na prova, mas eles ajudam a visualizar sobre o que nós estamos falando. Então guarde. Exemplos de empresas públicas. Nós temos os Correios e a Caixa Econômica Federal. Correios e a Caixa Econômica Federal. Quero resumir para você as informações mais importantes sobre empresas públicas. Puxa pela memória, ó, me ajuda a lembrar. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legislativa, com totalidade de capital público e forma organizacional livre, assim como ocorre com os Correios e com a Caixa Econômica Federal. Completamente diferente das empresas públicas são as sociedades de economia mista. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, também são de direito privado. Elas também são instituídas por autorização legislativa. Então presta atenção. Se cair na sua prova que uma sociedade de economia mista é criada por lei específica, está errada a afirmação. Ela não é criada por lei específica, ela é como a empresa pública, ela é criada por autorização legislativa. Pessoas de direito privado, criadas por autorização legislativa. Romasa, que mais que tem de característica importante das sociedades de economia mista? Bem, as sociedades de economia mista têm maioria de capital público. Guardou a palavra? Maioria de capital público. Está aí a primeira diferença de uma empresa pública por uma sociedade de economia mista. Você lembra? A empresa pública tem totalidade de capital público. Todo o dinheiro é governamental. Sociedade de economia mista, não. Sociedade de economia mista tem maioria de capital público. Quando se diz que uma sociedade de economia mista tem maioria de capital público, isso significa basicamente duas coisas. Significa, em primeiro lugar, que a maioria do capital votante tem que estar na mão do Estado. Isto significa 50% mais uma, pelo menos, das ações que dão direito a voto tem que estar na mão do Estado. Guarde, não é qualquer ação, é apenas a ação que dá direito a voto. Se a ação não der direito a voto, ela pode ter maioria na mão da iniciativa privada. Tem que ser, o capital votante majoritário tem que estar na mão do Estado. Se o capital for não votante, não há essa exigência. Maioria de capital público significa também uma segunda coisa. Significa que nas sociedades de economia mista é obrigatório que haja dinheiro privado. Não existe nenhum caso de sociedade de economia mista sem dinheiro privado.
Porque senão vira empresa pública. Entendeu? Por que tem que ter dinheiro privado? Porque senão vira empresa pública. Aliás, uma dica legal para você guardar. Daí vem o nome Sociedade de Economia Mista. A palavra mista vem de onde? A palavra mista vem de mistura. Tudo no mundo que é misto, mistura alguma coisa. Pensa bem. Você vai numa padaria, que fome, hein? Que fome. Você vai numa padaria, pede um misto quente. Eu comeria uns 8 mistos hoje, gente. Um misto quente. Por que chama misto quente? Porque mistura presunto e queijo. Maravilha, né? Mistura presunto e queijo. Por que uma sauna pode chamar sauna mista? Massa, nem te conta. Por isso mesmo. Porque é uma sauna para homens e para mulheres. Tudo no mundo que é misto, mistura alguma coisa. Sociedade de economia mista é assim. A sociedade de economia mista combina dinheiro público com dinheiro privado. Outra característica importante da sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista é sempre uma sociedade anônima. Sempre uma SA. Ô Maza, você pode resumir para mim então, Maza, quais são as informações mais importantes das sociedades de economia mista? Claro. Me ajude a lembrar, puxa aí pela memória, no dia da prova, você vai lembrar do que eu vou falar agora, tá? Então, concentração, vamos lembrar no dia da prova do que eu estou dizendo agora, Sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, muito bem. Criada por autorização legislativa, com maioria de capital público e forma obrigatória exatamente, de sociedade anônima. Muito bem. Faltou eu comentar exemplos de sociedades de economia mista. Olha, Banco do Brasil e Petrobras. Banco do Brasil e Petrobras. Portanto, a essa altura, nós já podemos estabelecer as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Basicamente, são duas. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado e as sociedades de economia mista também. Essa é uma semelhança. Empresas públicas são criadas por autorização legislativa e sociedades de economia mista também. Outra semelhança. Quanto às diferenças, duas são importantes. Primeiro, quanto ao capital. Empresa pública tem totalidade de capital público, sociedade de economia mista tem maioria de capital público. Segunda diferença, empresa pública tem forma organizacional livre, sociedade de economia mista é sempre uma SA. Legal? Você já sabe muito, mas muito, de empresas públicas e sociedades de economia mista. Interessante saber que há uma terceira diferença no campo processual. Essa diferença, às vezes, aparece na prova de administrativo, mas, na maioria das vezes, cai na prova de processo civil. Então, é uma dica para você acertar ou em administrativo ou em processo civil. Guarde isso. No âmbito federal, as empresas públicas demandam e são demandadas na Justiça Federal. Enquanto que as sociedades de economia mista demandam e são demandadas na Justiça Comum Estadual. Então, guarde. Empresa Pública Federal, competência da Justiça Federal. Sociedade de Economia Mista Federal, competência da Justiça Estadual Comum. Olha, se a sua prova estiver tranquila, sossegada, trem da alegria, Juninho Bio, Luciano, o examinador vai perguntar uma dessas coisas. Agora, nem sempre a prova está fácil. Às vezes, o nível de dificuldade da prova é um nível muito acentuado. E como uma questão estratégica, você tem que saber o fácil,
e vamos torcer para que caia o fácil, mas saber também o difícil. Tem que saber as questões de alta indagação que envolvem empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso para prevenir naqueles casos em que eu costumo dizer que o examinador está no veneno, faca no dente, sangue nos olhos, está com o coração peludo. Ele quer perguntar uma coisa para todo mundo errar. Ô Maza, se o examinador quiser perguntar uma coisa para todo mundo errar, Maza, que pergunta que vem na minha prova? Olha, se o examinador tiver com o coração peludo, quiser fazer uma pergunta animal, ele vai perguntar as características das empresas públicas e sociedades de economia mista, que variam conforme o tipo de atividade. É isso mesmo. Empresas públicas e sociedades de economia mista podem desenvolver dois tipos diferentes de atividade. De um lado, nós temos as prestadoras de serviço público, com um regime jurídico muito parecido com o regime das autarquias. É o caso, por exemplo, dos Correios. A ECT, a empresa de Correios e Telégrafos, é uma empresa pública federal prestadora de serviço público. Guarde isso. Quando elas prestam serviço público, olha lá, são imunes a impostos, a responsabilidade é objetiva, não se sujeitam à falência, podem sofrer impetração de mandado de segurança e estão submetidas a uma influência maior do direito administrativo. Pelo contrário, existem as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica. As exploradoras de atividade econômica têm como exemplos a Petrobras e o Banco do Brasil. Petrobras e Banco do Brasil são sociedades de economia mista que exploram atividade econômica. Aí, o regime jurídico não é parecido com o regime das autarquias. Aí, o regime jurídico é mais próximo do regime das empresas particulares. Então, guarde. Nas exploradoras de atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva, não há imunidade tributária, elas não se sujeitam à impetração de mandado de segurança e a influência do direito administrativo é uma influência menor. Influência menor. Essas são as questões mais complexas a respeito de empresas públicas e sociedades de economia mista. Ai, Maza, você podia tanto resumir essas últimas diferenças para mim? Claro, lembra, prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, exploradoras de atividade econômica, responsabilidade subjetiva. Prestadoras de serviço público não podem falir, exploradoras de atividade econômica podem falir. Prestadoras de serviço público têm imunidade tributária, exploradoras de atividade econômica pagam todos os tributos. Prestadoras de serviço público se sujeitam à impetração de mandado de segurança, exploradoras de atividade econômica não. E, finalmente, as prestadoras de serviço público sofrem uma influência maior do direito administrativo. As exploradoras de atividade econômica se sujeitam a uma influência menor. Ah, meu caro amigo, e para encerrarmos esse primeiro bloco, eu queria falar rapidamente sobre contratação nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Guarde essa, é uma dica muito especial que eu tenho para você, com uma chance enorme de cair no dia da prova. Empresas públicas e sociedades de economia mista sempre contratam por concurso no regime seletista de emprego público.
Não, aproxima um pouquinho mais. Chega mais aqui para eu te falar isso. Não esquece, ó. Empresas públicas e sociedades de economia mista contratam por concurso público para uma vinculação seletista. Não há estatutários nessas entidades, apenas empregados públicos, com exceção das funções de direção, que são ocupadas por cargos em comissão, cargos de confiança. Não perca o nosso segundo bloco do programa de hoje. Pergunte ao professor. Você não é louco de mudar de canal? Até daqui a pouquinho. Chegamos ao nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Eu adoro esse segundo bloco, porque é a oportunidade que eu tenho para responder a sua dúvida. E você sabe, tendo alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para nós. É uma forma direta de contato, uma forma direta de interação, para você participar aqui de dentro do programa. Você vai aparecer na tela ali. É legal, hein? Sabe qual é o e-mail? O e-mail é provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Manda a sua pergunta, manda hoje a sua pergunta para você participar aqui com a gente, tá bom? Quanto maior a sua participação, melhor fica o nosso programa. Vamos então para a primeira pergunta de hoje, está lá na tela. Professor Maza, empresas públicas podem titularizar serviços públicos? Essa pergunta é sensacional, minha amiga, muito boa mesmo. Sabe por quê? Porque essa questão desperta muita dúvida de quem estuda direito administrativo. Ocorre o seguinte: por definição, só pode titularizar um serviço público quem é uma pessoa jurídica de direito público. Não dá para pessoa jurídica de direito privado titularizar serviço público, ser dona, ter o domínio sobre o serviço público. É um problema conceitual. É por essa razão que concessionários e permissionários, ainda que realizem a prestação de um serviço, nunca têm a titularidade desse serviço, mas a simples possibilidade de execução, de prestação. Isso é tão sério, mas tão sério, que acontece também com o Estado. Empresas públicas e sociedades de economia mista não podem titularizar serviços públicos, apesar de serem entidades governamentais, só pelo fato de terem um regime de direito privado. Bem, então, pensa assim: autarquias e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Quando prestam serviços, prestam na qualidade de titulares. Agora, empresas públicas e sociedades de economia mista não. Empresas públicas e sociedades de economia mista apenas detêm a prestação do serviço e não a titularidade. Ai, Maza, você podia tanto dar um exemplo, né? Porque eu achei interessante, mas eu não estou conseguindo visualizar. Ah, legal, então eu vou dar um exemplo. Pensa no caso dos Correios, a ECT. Empresa de Correios e Telégrafos. Os Correios, nós vimos no primeiro bloco, são uma empresa pública federal, prestadora de serviço público. Mas como toda empresa pública, os Correios são pessoas jurídicas de direito privado. Por isso, veja que situação curiosa. Os Correios não têm a titularidade do serviço postal, que é o serviço público que os Correios executam. Os Correios apenas realizam a prestação desse serviço. O serviço postal é titularizado pela União, que delegou por meio de uma lei a prestação, outorgou, melhor, por meio de uma lei, a prestação desse serviço a essa empresa pública federal. Guarde, jamais
Jamais uma pessoa jurídica de direito privado, ainda que pertencente à administração, pode titularizar um serviço público. Está vendo como esse bloco é sensacional? Nesse bloco eu consigo tirar a sua dúvida, tá? Esclarecer algum ponto que não tenha sido desenvolvido na primeira parte. Vamos então para a segunda pergunta. Quero ver a segunda pergunta. Vem para o Maza aqui na tela. Professor Maza, sociedades de economia mista podem atuar como concessionárias de serviço público? Gente, as perguntas estão sensacionais. Uma pergunta melhor que a outra. Olha que interessante. É uma situação rara. Eu diria raríssima até. Mas pode acontecer. Pode acontecer de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista funcionarem como concessionárias de serviço público. Aliás, isso tem acontecido. Empresas públicas e sociedades de economia mista pertencentes a um Estado, normalmente com competência para prestação do serviço de fornecimento de água encanada, essas empresas, às vezes, saem dos estados de sua criação, dos estados de origem, disputam concorrência em outros estados e passam a ocupar a posição de concessionárias de serviço público. É uma situação muito curiosa, porque nós teremos, num dos polos do contrato de concessão, ocupando o papel de poder concedente o Estado, e no outro polo do contrato, uma pessoa estatal, que às vezes não foi criada ali nem naquele âmbito geográfico. Coisa curiosa, imagine o Estado de Pernambuco, só por hipótese, o Estado de Pernambuco, que abre uma concorrência para fornecimento de água nas residências, e essa concorrência é ganha pela Sabesp, uma empresa aqui do estado de São Paulo. Arrematando, então, meu amigo, você que fez a pergunta, excepcional pergunta, é raro, raríssimo, mas pode acontecer de empresas públicas e sociedades de economia mista atuarem como concessionárias. Legal? Vamos para a terceira, são 5 perguntas, né, nesse nosso segundo bloco. Vamos já para a terceira, olha a pergunta na tela. Professor Maza, na última prova da OAB, caiu uma pergunta dizendo que empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. O que significa isso? Olha só, o nosso amigo está bem informado, hein? Está bem informado. Na prova passada do exame de ordem, veio essa afirmação, que é uma afirmação bastante frequente e que vale para as duas pessoas, viu? Tanto para a empresa pública como para sociedades de economia mista. Veio essa afirmação de que são pessoas jurídicas de direito privado. Saber que empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado é fácil, porque, inclusive, nós falamos na primeira parte aqui, tem a minha musiquinha, você acha com facilidade aí pela internet, tá? As minhas musiquinhas, e essa musiquinha deixa muito claro isso, né? As autarquias e as fundações têm natureza de direito público. Em empresas públicas e sociedades mistas são de direito privado. Então, meu amigo, o difícil não é saber isso. O difícil não é saber isso. Quem tem uma memória auditiva muito pronunciada, só de ouvir essa música umas 3, 4 vezes, já acaba fixando a informação. Difícil é entender. Difícil é entender o real significado dessa ideia. São pessoas jurídicas de direito privado. O que isso significa? Bem, significa que o regime jurídico aplicável é um regime predominantemente privado. Um regime predominantemente submetido ao Código Civil e à legislação empresarial.
É isso. É isso. Quando nós falamos que uma determinada pessoa é pessoa jurídica de direito privado, nós estamos atraindo a incidência de princípios e normas típicos da legislação do Código Civil e das leis empresariais. Pelo contrário, ao afirmar que autarquias e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público, nós estamos reconhecendo a incidência de princípios e normas que não são os princípios e normas de direito privado, mas os princípios e normas de direito público. Quer ver uma constatação muito interessante? Talvez até você, meu querido amigo, inteligente, esperto, perspicaz, deve ter notado isso. Sabe por quê que autarquias são criadas por lei específica, enquanto que empresas públicas e sociedades de economia mista são criadas por autorização legislativa? Sabe por quê? Exatamente por essa razão que o colega percebeu bem aqui na pergunta. Ao afirmar que empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, a forma de criação, a forma de surgimento da personalidade é a forma do direito civil, do direito comum. É o Código Civil que diz isso, que a personalidade jurídica nasce com o registro em cartório dos atos constitutivos. Então, olha que interessante. Como nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, aplica-se a legislação privada, a forma de nascimento da personalidade jurídica também é de direito privado. Vale o Código Civil. Por isso que empresas públicas e sociedades de economia mista só têm a personalidade jurídica nascendo com o registro em cartório dos atos constitutivos. É completamente diferente do que acontece com autarquias e fundações públicas. Lembra da primeira parte da aula, no tema do dia? Eu comentei isso. Autarquias e fundações têm a personalidade nascendo com a simples promulgação da lei específica. Diferente de empresas públicas e sociedades de economia mista, que tem a personalidade surgindo com o registro dos atos constitutivos em cartório. Tudo isso por quê? Tudo isso porque o regime jurídico aplicável é bastante diferente. Bastante diferente. Nas autarquias e fundações públicas é um regime de direito público. Nas sociedades de economia mista e empresas públicas, um regime privado. Uma última observação sobre essa questão. Cuidado, hein? Você que está atento ao nosso programa de hoje, deve ter percebido bem, porque eu falei pausadamente, você deve ter percebido, que eu trabalho muito com estratégias auditivas de fixação de conteúdo, né? Gosto muito disso porque é um jeito diferente de estudar o direito e uma forma muito eficaz de se preparar para exames de ordem e até para concursos públicos, usando a nossa capacidade auditiva. Então eu disse de um jeito no primeiro bloco, para quem tem memória auditiva muito pronunciada, para quem tem essa memória muito destacada, conseguir assimilar com mais facilidade. Eu disse isso. Eu afirmei que o regime é predominantemente privado nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Por que eu usei essa palavra, predominantemente privado? Porque algumas regras de direito público valem também para empresas públicas e sociedades de economia mista. Você veja, no caso do regime de pessoal, não é um regime totalmente privado, porque as empresas públicas e sociedades de economia mista precisam contratar por concurso. A CLT não prevê realização de concurso. A necessidade de concurso é uma necessidade que deriva do regime jurídico público. É uma necessidade que é um imperativo das regras da administração.
pela mesma razão, quando o empregado público é demitido, não valem totalmente as regras da CLT. Por exemplo, eu não posso aceitar que empregados públicos sejam demitidos sem justa causa, sem apresentação de um motivo e sem garantia de contraditório e ampla defesa. É inaceitável isso? Inadmissível? A pessoa ingressa por um concurso e depois é desligada sem motivo e sem processo com garantia de ampla defesa e contraditório? Então note, o regime nas empresas públicas e sociedades de economia mista é um regime predominantemente privado, mas que sofre influências dos princípios e normas de direito público, como esses dois exemplos que acabei de comentar. A necessidade de contratação por concurso e o desligamento mediante processo administrativo e desde que haja um motivo. Legal? Tenho certeza que você acerta isso caindo na sua prova. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Na tela. Professor Maza, o legislador pode criar empresas públicas e sociedades de economia mista? Essa é uma questão muito curiosa que já veio no exame de ordem e é uma questão que envolve um pequeno jogo de palavras. Na verdade, não é o legislador que cria empresa pública e sociedade de economia mista. O legislador cria autarquia e fundação pública. Na verdade, quem cria mesmo a empresa pública e a sociedade de economia mista não é o legislador. Ô Maza, por que não é o legislador? Se ele edita uma lei autorizando a criação. Ué, porque se ele edita uma lei autorizando a criação, não é ele que cria. Como que ele pode autorizar a criação se fosse obra dele mesmo? Eu autorizo a criação quando essa criação vai ser feita por outra pessoa. O meu papel é autorizar. E outra pessoa é que vai efetivar essa criação. Lembre, isso tem a ver com aquelas 3 etapas de criação de uma empresa pública e sociedade de economia mista. Lembra? Todas as entidades que são criadas por autorização legislativa têm um processo de instituição que envolve três fases diferentes. Primeiro, uma lei autorizando a criação. Segundo, um decreto que regulamenta essa lei. E terceiro, o registro dos atos constitutivos em cartório. Não erra isso na prova não, tá? Tanta gente erra isso, tanta gente erra. Autarquias e fundações públicas são criadas por lei específica, empresas públicas e sociedades de economia mista não. São criadas por autorização legislativa. Gente, está na hora, última questão, pergunte ao professor, está lá na tela. Professor Maza, qual a diferença entre uma sociedade de economia mista e uma sociedade de propósito específico? De todas as 5 perguntas, essa é a mais curiosa. Por quê? Porque ela compara uma pessoa da administração indireta, uma sociedade de economia mista, a uma entidade que não está ligada à administração. É isso mesmo. A legislação das parcerias público-privadas no Brasil instituiu esse tipo especial de concessão, conhecido como PPP, Parceria Público-Privada. A PPP é um instrumento de cooperação entre o Estado, parceiro público, e o investidor particular, que é o parceiro privado, daí o nome Parceria Público-Privada. Bem, entre tantas novidades na legislação das PPPs, há essa curiosa figura da sociedade de propósito específico. A ideia é a seguinte: quando é celebrado um contrato de parceria público-privada, porque a PPP é um contrato,
Esse contrato pode assumir duas formas diferentes. De um lado, a concessão patrocinada, quando além da tarifa existe uma contraprestação pecuniária paga pelo Estado ao parceiro privado, e a chamada concessão administrativa. Então são os dois tipos de parcerias público-privadas, concessão patrocinada e concessão administrativa. Bem, ocorre que a legislação previu a criação de uma sociedade de propósito específico. O que é essa sociedade de propósito específico? Sociedade de propósito específico é uma pessoa jurídica criada para administrar a parceria público-privada. E na lei das PPPs está dito que a maioria do capital votante dessa sociedade de propósito específico tem que estar na mão da iniciativa privada. Então a diferença é essa. Sociedade de economia mista tem maioria de capital público, enquanto que a sociedade de propósito específico tem que ter maioria de capital na mão da iniciativa privada. Não se esqueça, pela última vez, você pode mandar o e-mail, estamos no provafinal@lfg.com.br. Mande a sua dúvida. Aí no próximo programa, a pergunta que vem aqui na tela é a sua pergunta. Vamos agora ao bloco final para o X da questão. Não vai embora não, hein? Até daqui a pouquinho. Vamos agora ao bloco final, o X da questão, para ver como que esse assunto cai no dia da prova. É sempre muito importante você acompanhar o seu estudo com a solução de testes. Não adianta saber teoria e errar o teste no dia da prova, tá bom? Então nós sempre, aqui no programa, vamos analisar o assunto, o tema do dia, à luz da questão da prova. Hoje eu separei aqui para vocês duas questões, como sempre, do Exame Nacional da Prova da OAB. Duas questões. Vamos lá, acompanhe a leitura comigo, procurando o X da questão. Primeira questão é uma questão OAB-CESP. Diz assim: a norma jurídica necessária à criação de uma autarquia ou a autorização da instituição de uma empresa pública foi definida pela Constituição Federal como, letra A, lei no caso de criação de autarquia e decreto no caso de instituição de empresa pública. Letra B, lei específica tanto para a criação de autarquia como para a instituição de empresa pública. Letra C, decreto quando se tratar de criação de autarquia, e lei para a instituição de empresa pública. E letra D, decreto específico, tanto para a criação de autarquia, quanto para a instituição de empresa pública. E aí? Qual que você acha que é a alternativa certa? O X da questão é a letra B de bola. Vamos ver por quê? Vamos voltar para o teste. A Constituição afirma no artigo 37, inciso 19, que somente por lei específica será criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública. Então repare que é a letra B de bola mesmo. Lei específica tanto para a criação de autarquia como para a instituição de empresa pública. Repara num detalhe importante. Aqui a questão não quer saber qual é o instrumento de criação. A pergunta é qual é o tipo de ato normativo para criar uma autarquia e autorizar a instituição de empresa pública. Não está dito que a lei específica cria a empresa pública. Aqui o examinador foi bem criterioso. É o próprio texto do artigo 37, inciso 19 da Constituição. Lei específica para a criação de autarquia e lei específica para autorizar a instituição de empresa pública. É isso. Vamos para o próximo teste.
O próximo teste também é extraído da prova da OAB do Exame Nacional. Diz o enunciado: em relação à organização da administração pública, assinale a opção correta. Letra A. Os dirigentes das empresas estatais, que não são empregados dessas empresas, não são considerados seletistas. Letra B. A Receita Federal, Fazenda Pública, tem natureza jurídica autárquica. Letra C. Com o fim do regime jurídico único, os funcionários públicos das empresas estatais, quando prestadoras de serviço público, podem atualmente ser estatutários. E letra D. Autarquias, fundações e empresas estatais, de acordo com o princípio da legalidade, devem ser criadas por meio de lei. E aí? Qual que é a alternativa certa? Você já sabe. O X da questão é a alternativa A. Alternativa A. Vamos ver por quê? A letra A diz assim: os dirigentes das empresas estatais, que não são empregados dessas empresas, não são considerados seletistas. É essa daí. Lembra que eu te disse? Empresas públicas e sociedades de economia mista contratam por concurso para uma relação de natureza seletista, na relação contratual regida pela consolidação das leis do trabalho. A exceção é feita aos cargos de direção, às funções de direção, que são cargos em comissão, cargos de confiança. O erro das outras: a letra B, Receita Federal não é uma autarquia, a Receita Federal é um órgão da administração direta. Letra C, empresas públicas e sociedades de economia mista não contratam por regime estatutário, é sempre regime seletista. E letra D, autarquias, fundações e empresas estatais, de acordo com a legalidade, devem ser criados por meio de lei. Você já sabe que isso não é verdade. A autarquia é criada por lei, mas empresas públicas e sociedades de economia mista são criadas por autorização legislativa. Ok? Foi um grande prazer poder estar aqui hoje conversando com você a respeito desse assunto, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não deixe de acompanhar o nosso próximo programa, sempre enfocando questões importantes para a sua prova. Avise seus amigos, diga para os seus conhecidos que nós estamos aqui transmitindo essas aulas na TV Justiça, numa parceria com a rede LFG. Nos ajude a divulgar esse programa, que eu tenho certeza que nós vamos te ajudar a passar na prova. Muito obrigado, valeu e um forte abraço do Masa para você. Tchau.